brasileiros, aqui é o professor Geraldo, de Biologia. Vamos adentrar agora a nossa trilha de número 2, vamos dar uma acelerada nisso aí, né? Porque as coisas estão vindo atropeladas, né? E a gente precisa dar uma adiantada. E nós vamos trabalhar sobre as funções fisiológicas do organismo humano. Só que para a gente estudar isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o organismo humano, como é que é essa organização dele para ele se tornar um organismo, o que diferencia um ser vivo de um ser não vivo. A gente vai falar sobre isso aí, tá ok? Vamos lá. Olá, meus queridos alunos, Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui iniciando a trilha 2. Na trilha 2 nós trataremos das funções fisiológicas do organismo humano. E a gente sabe que os seres vivos, eles têm uma organização biológica que parte desde átomo, né? São níveis de organização que parte desde átomo, que formam moléculas, essas moléculas formam células, células formam tecidos, tecidos formam sistemas, etc, que tal, até chegar num organismo. A gente viu isso no ano passado e nós vamos estudar na trilha 2, só que a gente vai dar uma acelerada nessa trilha 2, tá ok? Então, vamos começar falando um pouco da trilha 2, como é que ela será feita. Eu vou dar as instruções para vocês, vou dar as fontes onde vocês precisam pesquisar para vocês adiantarem. Mas vamos lá. O organismo. O que é necessário para se construir um organismo? Qual a constituição do nosso organismo? Será que outros organismos de outros seres vivos usam os mesmos materiais? O que nos faz diferentes como ser vivo daquilo que consideramos não vivo? Matéria bruta, inanimada, pedra, o ar, a água, etc. Então, a gente vai ver que um único átomo de um elemento químico, que é considerado aquele átomo que faz parte, que começou as moléculas chamadas moléculas da vida. Antes, vamos dar uma observada. Observe essa imagem do lado esquerdo. Nós temos as biomoléculas. Como o nome já está dizendo, são moléculas da vida. Ácidos nucleicos, DNA, RNA. Nós temos os carboidratos, né, os hidratos de carbono, os lipídios, as proteínas, né? E do lado direito da tela de vocês aí, nós temos vários corpos humanos dando destaque a algum tipo de sistema que existem nos organismos humanos. É óbvio que estão faltando alguns sistemas, mas esses são os principais que nós conhecemos. Então vamos verificar que a vida se organizou desde átomos até chegar nesse organismo todo complexo. Tudo começa aqui se observando na tabela periódica, a tabela dos elementos que constituem a grande parte do universo, nas moléculas, no único átomo, aliás, ali de carbono, né? O átomo de carbono é considerado o átomo da vida, é ele que vai iniciar tudo. As biomoléculas, por exemplo, as moléculas da vida, começam com carbono. O carbono ele se organiza, se ligando um ao outro, de diversas formas, através de ligações simples, através de ligações duplas, formando cadeias lineares, formando aquela fileira, ou então ramificações, como uma raiz, ou até formando círculos, né? Cadeias cíclicas. E a forma como esses carbonos se organizam tridimensionalmente, a partir dessa configuração espacial, ele vai determinar a função que aquela biomolécula terá. As características dessas biomoléculas também são determinadas por grupos funcionais, que são grupos de outros elementos químicos que se ligam ao esqueleto de carbono, né? Só que numa menor quantidade. Grupos funcionais, né? São aqueles grupos de outros elementos químicos que conseguem se ligar às cadeias de carbono para formar as biomoléculas. Nós temos os hidrocarbonetos com as ligações de hidrogênio, aquelas pontes de hidrogênio, as ligações com oxigênio, com nitrogênio, enxofre e fósforo.
Quem são as biomoléculas? Bom, as biomoléculas a gente já tem mais ou menos ideia de quais são elas. São aquelas moléculas que são importantes, que nós encontramos nos nossos alimentos, que eles são importantes para a manutenção desse organismo e para a formação desse organismo. Por exemplo, as proteínas, os lipídios, os carboidratos ou carbonos hidratados, glicídios, que a gente chama os açúcares, né? E os ácidos nucleicos ou nucleotídeos compostos por bases nitrogenadas, ácido fosfórico, aliás, e as pentoses, que são carboidratos. Essas biomoléculas a gente pode encontrar no nosso livro didático, nessas páginas aí, de 32 a 65, é uma unidade inteira. Vocês também estudarão ali água, sais minerais, carboidratos, proteínas e lipídios. Os 5 nutrientes que a gente chama, mas na verdade são biomoléculas que constituirão os organismos, tá certo? Nessa trilha, eu vou passar uma atividade para você na Classroom, no Google Sala de Aulas. Você vai pegar e vai fazer essa atividade no seu caderno, colocar seu nome, colocar sua turma, tirar uma foto das questões propostas, apenas as respostas, e mandar para mim, também através do documento que eu vou postar lá no Google Sala de Aulas. E aí, só depois que vocês postarem essa atividade, eu vou disponibilizar um formulário Google para vocês responderem para mim umas questões, e essa sim é pesada também, valendo nota. Tá ok? Forte abraço, brasileiros. Então, brasileiros, é isso. Como eu falei para vocês, estamos aqui, né, para a gente fazer essa trilha 2. E confio em vocês, boa sorte. E a gente já havia falado antes também que a trilha, essa nova forma de aula, ela está muito mais voltada para você se esforçar e estudar do que para o professor ensinar, tá ok? Boa sorte para vocês.